Senhor presidente. Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Bastou a formação de cadeia nas redes de rádio e televisão para que a população de todas as regiões do Brasil voltasse a se manifestar. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus. Ao fim do pronunciamento, a reação foi ainda mais intensa. Governadores, parlamentares, médicos, uma enxurrada de críticas à nova tentativa de minimizar a doença, que continua matando milhares de pessoas por dia pelo mundo. Eu sou Carla Bigato, falando direto do isolamento da sala da minha casa, com a Maria Carolina Trevisan. Tá falando de onde, Carol? Tô em casa, Carla. Tudo bom? Tudo bem. E também com o Diogo Schelp. Fala aí, Diogo. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Carol? Eu tô em casa também, na sala, isolado, já faz 2 semanas. Pois é. Teve uma folga das crianças por aí, Diogo? Tive uma folga agora há pouco, até agora há pouco eu estava ajudando eles a fazer educação à distância, e é um aprendizado, né? Para não dizer um caos, mas é um aprendizado também. A gente trabalha para ter uma folguinha, né, gente? Bom, lembrando que ao fim do programa, a gente tem o quadro Frigideira, em que a Carol Trevisan e o Diogo Schelp elegem uma figura que merece ser frita nessa semana. Lembrando também que você pode escolher quem merece ser frito nessa semana, mandando mensagem pelo Twitter, pelo @UOLNoticias, repetindo o perfil, @UOLNoticias, usando a hashtag Baixo Clero. Carolina Trevisan, no episódio anterior do podcast de política do UOL, você disse que, diante dessa crise, o presidente da República demonstrava sua incapacidade. Uma semana se passou, muita coisa aconteceu, e a pergunta agora, você mudaria alguma coisa nessa afirmação? Eu acho que só tornou tudo mais evidente, né? Na semana passada eu falei que demonstrou uma incapacidade, incompetência e irresponsabilidade. Com o pronunciamento dessa semana e o comportamento do presidente, isso tudo está mais evidente ainda, né? O presidente se coloca de uma maneira em que a única referência para ele é ele mesmo, né? Então é um pouco até surreal, fora da realidade. É bem difícil acreditar que tudo isso está acontecendo. Diogo Schelp, por onde será que a gente começa a analisar aquele pronunciamento do presidente da República, hein? Vamos rodar só um trechinho que virou meme nas redes sociais e tudo mais? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. O Diogo, eu sei que você é muito culto, você foi editor executivo da revista Veja, mas ainda assim eu vou usar um termo que traduz no popular essa estratégia do presidente ao famoso meteu louco. Não sei se você já ouviu falar nisso, é agir de uma forma aparentemente inconsequente para causar mesmo. Queria saber da sua avaliação. Isso é calculado, talvez? Obrigado pelo elogio. Eu não sei se eu sou exatamente culto, mas eu também não conhecia a expressão meter o louco. E eu imagino que também possa ser traduzido como uma loucura com método, né? Eu acho que há método na loucura do pronunciamento do presidente Bolsonaro, né? O Bolsonaro, nessa situação que a gente está vivendo, ele tem 2 opções. Assumir o papel de estadista, né, e comandar o país, para o que der e vier, e assumir as consequências e a responsabilidade, ou criar confusão e preparar o terreno para depois apontar a culpa em alguém ou em algum grupo da sociedade que não seja ele, né? E claramente ele optou pela segunda opção.
No caso da história de ser um atleta e tal, eu acho interessante porque a impressão que dá é que o presidente inventou um novo tipo de darwinismo, o darwinismo viral, digamos assim. Porque ele considera o seguinte, bom, quem é idoso, tem mais de 60 e não fez exercício a vida inteira, que se lasque e sobrevive quem fez exercício e pronto, né? Só que, e aí ele usa isso como argumento para fazer o isolamento vertical, né, que é o que ele defende, que apenas os idosos e as pessoas que têm doenças pré-existentes façam o isolamento. Ele Além usou a da... própria mãe como exemplo, né? Isso me Exato. assustou um pouco, porque ele diz, minha mãe vai fazer 92 anos, né? Tem mais de 90 anos, tem a saúde já comprometida de certa forma, e caso pegue uma gripe ou algo um pouco mais complicado, tipo assim, pareceu que ele estava relativizando, né, o estado de saúde da própria mãe, ou caso ela viesse a ser acometida por essa doença. Achei um pouco assustador. É um descaso, né, Carla? E aí eu entrevistei o Dennis Carroll, que é um cientista americano. Eu não sei se vocês viram a série do Netflix chamada Pandemia. Essa série é uma série de documental que estreou em janeiro, tá? Estreou agora há pouco. E nessa série, esse cientista, ele basicamente, ele prevê que vai acontecer uma pandemia nas proporções que a gente está vivendo hoje. E eu entrevistei esse cara. E aí eu falei para ele, falei, olha, o presidente falou isso, né? Falou que é para fazer um isolamento vertical e tal, não sei o quê. E ele disse que isso não faz sentido porque a população brasileira é muito grande. E nos Estados Unidos, por exemplo, 20% da população que está procurando UTIs, está precisando ser internado em UTIs por causa do coronavírus, é de pessoas de menos de 60. Então, numa população do tamanho da brasileira, se 20% dos contaminados, né, forem com menos de 60, já vai lotar as UTIs, já seria um desastre. Pois teve gente nas redes sociais e muito se falou sobre esse pronunciamento, né? Mas teve gente dizendo, olha, parece que ele está querendo jogar a toalha, ele sabe que ele não tem mais condições de se manter à frente da presidência da República e esse pronunciamento seria uma espécie de suicídio político. Faz sentido isso para você, Carol? Uma grande viagem, na verdade? Não, ele está se isolando, né, para usar um termo do momento, assim, ele propôs o isolamento vertical, isso no momento em que a gente não tem outras medidas de proteção para os idosos mais carentes, por exemplo, seria quase como abrir mão dessa população, né? Mas ele perde essa oportunidade de ser estadista, que acho que ele nunca seria, né? Mas ele deveria ser como um maestro numa orquestra, né? Deveria estar gerenciando todas essas áreas que precisam juntas atuar para gerenciar uma crise tão grave como a gente está vivendo, né? E aí vem essa questão da economia ou a saúde, como se essas fossem duas coisas que estivessem dissociadas. É impossível você dissociar as duas coisas, né? Claro que se mais gente morrer, vai ter mais problema na economia também. Quanto mais longa for a crise, pior para a economia também, né? Então me parece que está faltando estratégia. Mas eu li um texto nessa quinta-feira que está no blog do UOL, que chama Desconstruindo Bolsonaro, em que o filósofo da Yale, o nome dele é Jason Stanley, ele escreveu um livro que chama Como Funciona o Fascismo. Até queria escutar o Diogo sobre isso, porque a gente já conversou sobre se o governo Bolsonaro tem ou não traços fascistas. E ele diz que sim, porque ele, nesse discurso do pronunciamento em rede nacional, ele fala sobre a vitalidade do Brasil. Ele coloca o Brasil como essa nação jovem, que com essa vitalidade toda vai superar o corona, ignorando cientistas e médicos, que seria, sim, um traço fascista, né? Você acha isso, Diogo? Acho que é um traço fascista. Quando eu disse que o governo Bolsonaro não podia ser chamado de fascista, não queria dizer que ele não tivesse características que o fascismo também tinha. Mas é isso. Não acho que não seja um traço fascista. Pode até ser. Mas há muitos governos, muitos regimes que têm traços fascistas, mas que não são fascistas, como, por exemplo, do Nicolás Maduro na Venezuela. Mas então, aí o Bolsonaro se coloca como nesse lugar, como se essa vitalidade que ele tem, o fato dele ter sido atleta há não sei quanto tempo atrás, e a religião, a fé,
possam superar a crise do corona, e que não é por aí. A gente está vendo no mundo inteiro que não é assim que se combate, né, essa pandemia. Carla e Carol, tem uma coisa interessante nisso que a Carol falou também, que é o seguinte, né? Bolsonaro já fez 3 testes, né, do coronavírus e não apresentou nenhum deles. Exatamente. Porque esse resultado do exame, caso tenha dado positivo e caso ele apresente isso, ele pode responder judicialmente, não? Porque ele teve no meio das pessoas ali naquele dia da manifestação. Isso pode trazer muitos problemas para ele e assim, difícil de imaginar que uma pessoa teria coragem, né, de apostar numa estratégia como essa, de se arriscar tanto, né, de ter, primeiro, arriscar a própria saúde e a saúde das outras pessoas, segundo, arriscar tanto assim em emplacar uma mentira que tem uma abrangência global, né, mundial. Mas não é muito de se estranhar, observando o histórico do presidente da República de sempre dobrar a aposta, porque sobre esse método, né, que o Diogo estava falando no discurso do presidente da República, vocês vão se lembrar que pouquíssimo tempo atrás, o que a gente estava discutindo, né, e o que gerou muita repercussão, foi aquele trecho da medida provisória em que o presidente ele veio com a proposta de suspender contratos de trabalho e também salários por 4 meses, né? Isso repercutiu muito mal e foi imediatamente depois disso que o presidente veio com esse pronunciamento bombástico, inadmissível para alguns especialistas em alguns trechos, criminoso, segundo algumas definições também. Parece ser uma dinâmica constante do presidente da República, não, Carol? Sem dúvida, para mim essa é um método, sim, é uma estratégia de criar crise sobre crise para causar esse caos, né? Agora, até onde ele vai esticar essa corda? O que será que ele está esperando, né? Uhum. O Diogo escreveu sobre isso, sobre o trem desgovernado. Conta um pouco essa teoria, Diogo. Não, a ideia é a seguinte: existe um dilema ético clássico que é o do trem desgovernado, né? Tem um trem num trilho seguindo em frente sem freios e mais à frente no trilho há 5 pessoas deitadas, né? No trilho do trem, que vão morrer. E tem uma pessoa ao lado do trilho com uma alavanca que, se ela puxar essa alavanca, ela desvia o trem do caminho, salva aquelas 5 pessoas, mas o trem vai para outro caminho que mata uma pessoa, né? Então, a comparação que eu fiz é que nesse esquema ético, o trem é a pandemia do coronavírus, né? Se ele for em frente, ele vai matar milhares de pessoas da doença. E o Bolsonaro está com a alavanca na mão, se ele baixar a alavanca, ele desvia esse trem, só que ele vai para outro caminho, que é o caminho da recessão econômica, com impactos no desemprego e assim por diante, né? Os filósofos, quando eles falam desse dilema, eles falam assim, quando eles fazem o teste, né, as pessoas normalmente escolhem desviar o trem e matar uma pessoa em vez de 5. Só que eles dizem que quando você multiplica isso por 1 milhão, o dilema fica muito mais complicado. Então, e aí é que entram os governos, os presidentes, os estadistas. Você tem 5 milhões de pessoas para salvar de um lado, ou ao custo de 1 milhão de pessoas. Então, como é que você faz essa conta, o valor da vida e assim por diante? E é muito difícil porque, no caso do Bolsonaro, ele claramente já escolheu deixar o trem seguir o rumo e matar aquelas pessoas, até porque ele está considerando que quem está no trilho são velhinhos e pessoas que já são doentes, né? Então, por aí já se vê qual é a ética do presidente. O fato é que, no caso dele, ele desviar o trem para o outro caminho não significa exatamente um desastre, porque ele tem mecanismos na mão que são os de conter os efeitos do desastre econômico, né? O Estado tem condições de fazer isso. Ele está na contramão do mundo, né, o Bolsonaro, enquanto todos os outros países estão tomando medidas e colocando a mão no bolso para poder mitigar os efeitos econômicos e sociais e de saúde da pandemia, o Bolsonaro está largando o trem desgovernado. É uma loucura, né? Acho que talvez só o presidente do México que esteja meio parecido com ele nessa negação de que é uma situação muito grave, né? É verdade. Ilustra muito bem essa teoria. Desculpa, Diogo, continua, por favor. Não, eu só ia falar já uma coisa antiga. Eu cobri a eleição no México uma vez, quando o López Obrador era candidato, numa eleição que ele não ganhou,
E eu fui num comício dele e eu vi o populismo dele. Então, ele é muito parecido, apesar de ser considerado de esquerda, ele é muito parecido com o Bolsonaro nesse sentido, e eu vi aquela coisa quase de religião que os apoiadores dele tinham com ele, e ele está adotando exatamente essa postura de ir para o meio das pessoas e tal, é muito parecido com o Bolsonaro mesmo. Sendo considerado de esquerda. Pegando o gancho nessa belíssima comparação, nessa analogia que o Diogo fez do trem desgovernado, ou trouxe, né, essa analogia. A gente ouviu muito, está analisando muita coisa, mas no fim das contas, Carol, a gente percebeu que, apesar de o presidente já demonstrar o rumo do trem dele para onde está indo, a gente não tem uma proposta unificada. Ele não apresentou, né, uma proposta unificada para o país inteiro, para cada um dos estados, para a saúde e nem para a economia. E agora? Como é que a gente pode fazer para aumentar essa rede de proteção social? Por enquanto, está cada um por si, né? Uma coisa doida. Mas, por exemplo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem tomado a dianteira em algumas questões e está tentando trazer os governadores para um diálogo também. Nessa quinta-feira, ele fez uma coletiva em que ele disse que está buscando diálogo, está buscando trazer o governo, a presidência e os governadores para essa discussão e os três poderes juntos poderem tomar medidas, né? Do meu ponto de vista, tem 3 frentes, acho que seriam importantes para a gente conseguir mitigar a situação. Primeiro, o próprio governo colocando a mão no bolso e pagando pela crise econômica que vai acontecer nos próximos meses. Mas é importante que um termo que o Rodrigo Maia usou hoje, que é a previsibilidade, né? Então, dá para o pequeno empresário, microempresário, médio empresário, a noção de tempo. Durante X tempos, nós vamos ajudar vocês a pagar os funcionários de vocês. Outra frente tem a ver com os grandes empresários, e esses teriam que garantir os empregos porque eles têm colchão para gastar e continuar nas operações que eles têm, não vão quebrar e com isso fazer esse efeito dominó que vai devastando tudo e todos, né? Que vai aumentar muito o desemprego e vai deixar as pessoas vulneráveis mais vulneráveis ainda. Esse seria um outro ponto. E uma terceira frente seria essa área da sociedade civil organizada mesmo, né? Então, os grandes milionários que a gente tem aqui no Brasil, que pudessem, então, aportar para um fundo, por exemplo, que pudesse financiar organizações de base que trabalham nas favelas, nas comunidades, nos rincões do Brasil, para aportar projetos e financiamentos que pudessem salvar, de alguma forma, essas pessoas da grande crise que vem por aí. O Luciano Huck disse no Instagram dele esses dias que ele, a cada semana de quarentena, vai aportar para um fundo R$100 mil. É pouco, diante do tempo que a gente vai ter que ficar tentando ajudar essas pessoas nessas áreas mais vulneráveis. Mas é uma iniciativa. Então, se ele conseguir trazer outras pessoas para também financiar nesse fundo e aportar uma grana, ótimo, muito importante. Porque acho que nessas horas também aparece isso, né? A solidariedade. No mundo todo, né, os sistemas de proteção social melhoraram depois de grandes crises, como a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, o estado de bem-estar social nasceu disso. Então, é possível que a gente, depois do corona, tenha uma rede de proteção social melhor do que a gente tem hoje, né? Se a gente tivesse, por exemplo, implementado a renda mínima que o senador Suplicy falou a vida inteira, talvez a gente não estivesse agora passando por essa situação. Mas a gente tem um governo e um ministro da Economia ultraliberal que não conseguiu pensar nessa dimensão social, né? Então, por isso, a sociedade civil também tem que se organizar e ajudar a que essas pessoas não sofram tanto. A gente vai ouvir falar muito, né, sobre o Suplicy, Eduardo Suplicy, nos próximos dias, eu imagino, por causa dessa discussão em torno do renda mínima. Agora, Diogo Schelp, esse discurso do presidente de escolher entre um caminho e outro, entre a economia ou entre a saúde das pessoas, no fim das contas, quando ele diz que escolhendo a saúde, os empregos, enfim, o desemprego vai ser muito maior, isso pode provocar uma catástrofe, ele está descrevendo um cenário que é inevitável, né? Esse cenário do desemprego. Não tem país no mundo, eu imagino, que vai escapar dessa crise sem prejuízos.
Claro que há teorias da conspiração que dizem que tudo isso não passa de um grande plano da China para derrubar a economia dos Estados Unidos, mas tem um estudo da consultoria britânica Capital Economics que mostra uma queda de 13% na produção industrial da China nos 2 primeiros meses desse ano, queda no setor de serviços ainda mais acentuada, de mais de 20%. É um registro sem precedentes, né, na história da economia da China dos últimos anos. A última retração, enfim, contração do PIB foi em 1976. O presidente, nesse pronunciamento, dá a impressão que ele tenta já se justificar pelo fiasco da economia nesse ano, que ele já estava até esperando antes de tudo isso, dessa situação de pandemia. Não soa dessa forma para você também, Diogo? Sim, eu acho que ele está justificando e eu acho mais do que isso. Eu acho que pode ser que a estratégia dele dê certo, por mais maquiavélica que seja. Porque é o seguinte, tem 2 cenários, né? O primeiro cenário é que, ao final dessa pandemia, vão ter ocorrido muitas mortes por causa da doença e vai ter uma queda da economia, certo? Esse é um cenário. O outro cenário é que vai ter pouca morte, né? Porque o isolamento deu certo, possivelmente, uma das razões que podem levar a que não seja um desastre de saúde pública tão grande, mas vai ter queda na economia. Como você falou, aparentemente isso é inevitável. Então, ao usar o discurso que ele está usando, ele se sai bem nas duas, porque numa ele fala, eu falei para não se isolar, tá vendo? E na outra ele fala, eu falei que ia ser só uma gripezinha, entendeu? Então, em qualquer dos 2 cenários, ele já está com o discurso pronto, ele já preparou isso. E aí ele já colocou e deixou claro no pronunciamento dele quais são os culpados que ele vai apontar no futuro. O problema é descobrir quantas são poucas mortes, né? Quantas mortes? Uma morte Não, já é muita morte. Não, né? eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Ninguém sabe, né? Nem os infectologistas sabem. Ninguém sabe como é que o vírus vai se comportar no Brasil, né? A grande vantagem que os infectologistas dizem que o Brasil tem é que o Brasil já viu o que aconteceu na Itália, na Espanha, nos outros países, e pode usar isso como espelho para adotar as medidas preventivas. Mas prevenção é isso, né? Prevenção é você adotar medidas que às vezes são muito sofridas para evitar uma coisa que pode ser catastrófica e que pode talvez não acontecer, mas é por isso que existe a prevenção, né? Exato. Exatamente. A gente faz uma pausa bem rápida aqui no Baixo Clero, eu juro, é bem rapidinha mesmo. Daqui a pouco tem o segundo bloco do podcast de política do UOL. Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Clero em noticias.uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política do UOL. Eu sugiro a gente começar pelo tema Levante dos Governadores. Ouça aí. Eu lamento que o presidente prefira escutar o chamado gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso e do equilíbrio e da serenidade. Ele insiste em estabelecer nomenclaturas e posicionamentos que não estão amparadas nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio Ministério da Saúde. Respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Uau, né? São falas muito impactantes. O pessoal na internet diz que isso é lacração. Fica aí colocado dessa forma. Gente, esse posicionamento do Bolsonaro, vocês acham que ele mais dificulta a vida dos governadores, né, que não encontram uma liderança federal clara, ou esse posicionamento cria espaço para que esses governadores cresçam politicamente? Lembrando que o Romeu Zema está no primeiro mandato. Também o Wilson Witzel, que já anunciou que pretende concorrer, né, à presidência da República, bem como o João Dória. Carol Trevisan, como é que esse desencontro, esse choque entre governadores e o presidente soa para você? Então, Carla, diante dessa anal desgovernada, qualquer pessoa que tome uma liderança e tenha uma consciência do que está fazendo e siga a ciência, né, o que está sendo feito pelo mundo, toma um destaque. Eu acho isso super importante. Acho emblemático o governador de Goiás, o Caiado,
porque ele é um apoiador do Bolsonaro, ou era até pouco tempo atrás um apoiador do Bolsonaro, só que ele é médico também. Então, assim, chega na hora de um dilema ético que você precisa tomar uma decisão, né? O que você vai apoiar, como é que vai ser as suas atitudes dali para frente. Eu acho importantíssimo que os governadores tenham tomado a liderança, porque estava sem liderança, né? Eu não acho que isso seja aproveitar para as eleições de 2022, porque falta muito tempo, muita coisa vai acontecer ainda, sabe? Mas, enfim, acho que é uma questão de responsabilidade com os próprios estados que eles tenham se colocado dessa maneira e se pronunciado de maneira muito contundente, né? Diogo, você acha que está muito longe olhar para 2022? Eu acho que político é político, né? Eles agem sempre pensando no capital político deles, né? No que aquilo significa. Mas o fato é o seguinte: claro que eu vejo sinceridade nessa preocupação. É bastante surpreendente, porque existe quase uma unanimidade entre os governadores, que são de vários partidos diferentes, muitas vezes antagônicos, adotando posturas muito parecidas, né? E eles estão adotando posturas que estão em consonância com o que pensa a população, porque até as pesquisas indicam que a população está, de fato, preocupada e quer mesmo que o poder público tome a frente para assumir as posições que precisam ser assumidas, né? Então, dá para incluir aí o Major Olímpio, né, na história, né? O Major Olímpio, ele falou que ser aliado não é ser alienado, isso se referindo ao pronunciamento do presidente. Então, a gente tem o gabinete do ódio trabalhando ainda com afinco, muita gente apoiando o presidente da República, aquele desembarque que a gente citou no último episódio do Baixo Clero, e essa diferenciação ainda acontece, né? Quem desembarca vira automaticamente comunista, é isso? O Major Olímpio é comunista agora? Eu acredito que ele não seja comunista. Né? As pessoas não sabem o que é comunista, viu? Eu já percebi isso. As pessoas têm uma ideia muito estranha do que é ser comunista, mas enfim, é isso, né? Parece que o único governador que se manteve mais próximo da postura do Bolsonaro foi o governador de Roraima, Antônio Denarium, do PSL. E não por acaso é ali onde está a fronteira com a Venezuela, né, que tem questões anteriores e tal, com problemas também na rede de hospitais e de saúde. Mas parece que ele é o único que se colocou mais ao lado do presidente. Já que a gente está falando sobre essa figura de liderança, Luiz Henrique Mandetta, hein? Diogo, Carol, posicionamento do ministro na entrevista coletiva que a gente teve depois, né, desse pronunciamento do presidente da República. Vamos ouvir a fala dele. A última vez que o Brasil fez uso de quarentena por saúde foi em 1917, a época da gripe espanhola, há exatamente 103 anos atrás. Então é normal, faz parte desta situação, quando se fala em quarentena, nós errarmos ou calibrarmos ou fazermos projeções e momentos um pouco fora e questionáveis por A, por B ou por C. Gente, vocês sentiram uma mudança muito forte de posicionamento dele? Porque que escolha tinha Luiz Henrique Mandetta? Ele poderia se rebelar e se demitir, né? Poderia se alinhar e aceitar o posicionamento de isolamento vertical proposto pelo presidente da República, ou então podia virar uma espécie de infiltrado né, no governo federal, segue no comando da pasta, com a redução de possíveis danos provocados pelo Jair Bolsonaro. Faz sentido isso? Que caminho faz mais sentido para você, Carol Trevisan? Eu espero que ele tenha tomado essa última oportunidade de infiltrado lá, mantendo esse lugar que ele teve de protagonismo nessas últimas semanas. Agora, esse discurso ele foi muito contraditório, né? Como é que ele poderia ter relativizado a quarentena que ele mesmo encampou, dizendo que era essa a solução e que ele tinha que todo mundo tinha que seguir isso, né? Muito louco que as pessoas se mantiveram na quarentena, né? Mesmo ele desfalando o que ele falou, mesmo Bolsonaro dizendo que isso não era importante. Pelo menos aqui em São Paulo, o que a gente vê é que as pessoas se mantiveram em quarentena. Uma coisa interessante que eu vi foi uma pesquisa que a GV fez
sobre o Twitter, logo após o pronunciamento do Mandetta. Ele parecia muito chateado, né? Ele não estava assim com convicção na hora que ele falou aquelas coisas. E aí, de 72.500 postagens no Twitter, mais de 80% das interações articuladas pediam a renúncia do Mandetta. Mas imagina a gente, então, sem esse ministro também, né, nesse governo. Poderia ser pior. Pois é. Que virada de mesa, né? Que mudança, porque até algumas semanas a gente ouvia de muitas pessoas, assim, de círculos totalmente diferentes, que o Mandetta era uma espécie de salvador da pátria. A gente até comentou sobre isso aqui nos episódios anteriores do Baixo Clero. Agora, Diogo, ficando no ministério, o Mandetta vai ter que lidar agora com uma divisão de alas bem clara. A gente estava falando agora, né, nessas alas. Tem a ala que batizaram como coronaplanistas, que é aquele pessoal que classifica o coronavírus como uma gripezinha, né? É uma mistura de terraplanista com o coronavírus. E também tem a ala dos mais moderados. Será que dá para continuar produzindo resultados nesse cenário, Diogo Schelp? É um desafio, né? O Mandetta, eu ainda, seguindo um pouco o que eu falei no nosso último episódio, eu ainda acho que ele está tentando se equilibrar, porque e realmente é preocupante a ideia de que ele possa sair, né? Porque é muito possível que no lugar dele o Bolsonaro coloque o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, que é bem mais alinhado com o presidente, e desde o começo achou que as medidas de contenção, de movimento das pessoas e tal eram exageradas, tanto que ele estava do lado do presidente naquele dia da manifestação. Da manifestação. Então, é o presidente da Anvisa, né, que é a agência de controle de vigilância sanitária do Brasil. Então, que aprova medicamentos e assim por diante. Então, eu acho o seguinte, o Mandetta talvez, e eu não sei, porque eu não estou dentro da cabeça do Mandetta, mas vendo as ações dele, dá para imaginar que ele fala uma coisa que parece agradar o presidente, mas as ações do Ministério continuam sendo bastante consistentes, né? Basta ver a medida adotada recentemente relacionada àquele remédio que estava sendo indicado como uma possível opção, né, para tratamento do coronavírus. Cloroquina. A cloroquina e a hidroxicloroquina, que não tem nenhuma comprovação científica de que funcionam, e o presidente mandou aumentar a produção do remédio, já anunciou como sendo algo que ia ser uma maravilha, uma panaceia. O Ministério da Saúde foi lá e muito tecnicamente falou, olha, nós vamos distribuir o remédio com a orientação para que os médicos só deem para pacientes em casos muito graves de coronavírus, né? Então, nesses casos, o impacto dos efeitos colaterais e tal é menor, ainda que eles não surtam efeito, já que não há comprovação. Então, assim, é preciso acompanhar bem o que o Ministério faz de concreto para avaliar, mas o Mandetta está numa corda bamba. Eu queria entender qual que é a obsessão do presidente do Brasil e do presidente dos Estados Unidos com esse medicamento que ainda ninguém sabe se funciona de fato, né? Porque o Trump também vive dizendo que é a cloroquina que vai salvar e tal. Exatamente. Vamos ver, tomara. Eu publiquei um artigo, no meu blog eu publiquei um artigo de um médico baiano, o Luiz Cláudio Correia, muito bom, em que ele analisa o estudo francês que deu origem a esse enaltecimento do Trump e do Bolsonaro. E ele derruba o artigo, ele diz que o artigo é completamente inconsistente, ele mostra ponto por ponto o que foi feito no estudo francês e mostrando como aquilo não tem validade alguma. Mas é a questão do obscurantismo, né? É aquela coisa do remédio que vale para tudo, né? Aquela coisa aquelas coisas que a gente via nos filmes de faroeste americano, que vem aquele cara numa carroça, abre e começa a vender aqueles remédios que não servem para coisa nenhuma, mas que ele diz que serve para tudo. E isso é muito consistente, desculpa me estender, Carol e Carla, mas isso é muito consistente com a posição antimultilateralista desse governo, né? Porque a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde,
que é um colosso, né, porque recebe informações médicas dos melhores especialistas do mundo todo e processa isso e cria recomendações, o governo simplesmente quer deixar para lá o que a OMS está dizendo, da mesma forma como resolveu cancelar a COP25 no Brasil, da mesma forma como dar de ombros para outras instituições multilaterais, assim como o presidente, no discurso que ele fez na ONU, deu de ombros para as instituições multilaterais. Faz tudo parte do mesmo pacote. Não sei por que a gente se surpreende ainda, né, com algumas coisas. Mais uma coisa também que não é surpresa, e eu acho que em todos os episódios do Baixo Clero, a gente vai abordar por aqui, ataques à imprensa. Teve ataque à imprensa no pronunciamento do presidente, aquele dia, dos panelaços e tudo mais, né, em cadeia de rádio e TV. Um novo ataque na frente, ali naquela saidinha, né, na frente do palácio, em que os repórteres se reúnem. A gente vai colocar um trechinho aqui também desse vídeo, em que o presidente pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não acreditam em coronavírus? Por que vocês estão aqui? Questionando os repórteres que estavam reunidos ali, trabalhando, né, Carol? E assim, de uma forma muito agressiva, quase que humilhando as pessoas que estavam ali, uma relação desproporcional de forças, algo muito complicado. Atenção, povo do Brasil! Esse pessoal diz que eu estou errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? E teve também a assinatura da medida provisória que suspendeu o prazo de resposta aos pedidos via lei de acesso à informação, dificultando demais o trabalho da imprensa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele barrou, né, essa alteração na lei de acesso à informação, mas ainda assim parece um limite perigoso de se cruzar, não é, Carol Trevisan? Muito. Eu acho, nesse momento, o trabalho da imprensa, diante de uma situação, um momento histórico como esse, o trabalho da imprensa é tão fundamental. Quanto mais ele xinga, mais parece que é fundamental o trabalho que a imprensa está fazendo, sabe? Ele quase que tenta culpar a imprensa pela pandemia, pelas mortes, como se fosse possível fazer essa relação direta, né? Então, eu já estou assim num nível em que, quando ele xinga os jornalistas, eu acho que é um elogio. Quer dizer que a gente está fazendo um ótimo trabalho. Inclusive, a cobertura da pandemia pela imprensa, pelas emissoras de TV e pelos jornais está sendo super importante, competente, sabe? Sim. Você acha que é perigoso a gente acabar levando na normalidade esse tipo de tratamento com a imprensa? Não, eu acho que é difícil, né? A normalidade ela acaba penetrando assim na sociedade, né? Então, assim, se você pegar o exemplo do Donald Trump, eu lembro de jornalistas americanos me falando, ainda no começo do governo do Donald Trump, que eles estavam redescobrindo como era difícil o trabalho da imprensa, né? Porque eles estavam numa situação muito confortável, atuando sempre com governos que respeitavam isso e tal. A partir do momento que eles passaram a ter um presidente que atacava eles constantemente, eles passaram a assumir uma postura, quer dizer, uma situação que jornalistas do mundo inteiro, em países em que a democracia não é tão consolidada, vivem diariamente, né? O que eu acho interessante nesse episódio do presidente falando que os jornalistas não deviam estar ali e tal, aliás, é uma imagem triste, porque os jornalistas estão todos com guarda-chuva. Está chovendo. Exatamente, ali, né, fazendo o trabalho deles, porque o próprio governo decretou que o jornalismo era uma dos serviços essenciais nessa pandemia, né? Provavelmente o Bolsonaro não leu o que o próprio governo dele determinou, assim como ele não leu a MP que instituía 4 meses, né, de folga para as pessoas sem receber salário, né? Depois ele disse: tira isso daí, né? Enfim, parece que é a mesma coisa, né? Ele tá ficando cada vez mais parecido com a Dilma, que também assinava sem ler, né? Falsa equivalência, não vamos considerar.
São coisas muito distintas. Esse argumento de falsa equivalência não vale, Carol. O tempo todo, sempre quando a gente mostra que imagina, se a Dilma chegou perto de censurar a imprensa. Não. Eu falei que a Dilma também assinava sem ler. Ela mesma disse isso algumas vezes. Bom, mas é que as coisas têm graus de gravidade distintos, né? Não dá para comparar. A gente vai discutir sobre falsa equivalência em outro episódio. Eu adoro quando sai esse tipo de discussão aqui, mas, gente, a gente vai se encaminhando agora para a reta final do nosso Baixo Clero, podcast de política do UOL, sempre com a nossa frigideira. É aquele quadro em que a Carol Trevisan e o Diogo Schelp decretam quem é que vai ser frito ou frita. Como a Carol foi a primeira a revelar a escolha dela no episódio anterior, hoje é o Diogo quem começa. Fala, Diogo. Eu coloco na frigideira o Carlos Bolsonaro, Carluxo, filho do presidente, porque a influência dele sobre o pai dele é muito ruim para o país, né? Então, nesse pronunciamento, que devia ter sido um pronunciamento que, num momento como esse, teria que ter tido a consultoria do ministro da Saúde, né, do Conselho, enfim, de todos os assessores mais técnicos e tal do presidente, não teve a participação de nenhum deles, mas teve a participação do chamado Gabinete do Ódio, liderado pelo Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, e que, enfim, tem compartilha com o presidente dessa visão conspiracionista do mundo e também um pouco obscurantista e tal. Enfim, é isso. Vamos colocar ele na frigideira. Vai, Carluxo. Carol Trevisan, quem é que vai para a frigideira? Gente, então, pensei muito, né? Penso muito sobre quem vai para a frigideira até o último segundo, e eu pensei muito dessa vez. E uma ausência que me chama atenção, e por isso eu vou pôr ele na frigideira, é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, de repente, logo depois desse enrosco com a medida provisória, essa alteração que eles tiveram que fazer, que o Bolsonaro disse que não leu, assinou sem ler e tal, espero que o Paulo Guedes tenha lido antes de passar para o presidente, mas ele sumiu depois disso, né? Há boatos de que ele estaria no Rio de Janeiro e estaria doente. Mas se ele estiver doente, também a gente precisa saber, né? A população precisa ser informada com transparência sobre esses casos, inclusive porque ele é uma autoridade muito importante. Então, diante das medidas que precisam ser tomadas na área da economia, da grande crise, ele demonstrou uma falta de habilidade enorme, porque segue sempre essa escola de Chicago, esse pensamento ultraliberal, e de repente sumiu, desapareceu. Já faz um tempo que a gente não ouve falar dele. Então, por isso eu ponho o Paulo Guedes na frigideira dessa vez. Ministro, doente ou não, frigideira, na opinião da Carol Trevisan. Você também pode participar da nossa frigideira, você pode usar a frigideira para fazer um panelaço, de repente, ou pode fritar algum personagem da semana também. Para isso, basta usar o Twitter, mande sua mensagem para o perfil @UOLNotícias, @UOLNotícias, usando a hashtag Baixo Clero. Fica por aqui o episódio de hoje. Carol Trevisan, um beijo para você. Um beijo para vocês também. Diogo Schelp, bom homeschooling para você. Obrigado, até mais. Até a próxima. Até a próxima. Na semana que vem a gente está de volta por aqui. Até lá. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção, Rubens Lisboa. Edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação, Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!